Boa tarde, saudações tricolores, mais um vídeo da Central Fluminense no ar na sua TV, no seu celular. Daniel Leinardi aqui para trazer notícias e informações do Fluminense Futebol Clube. Você já sabe, o nosso mantra aqui na Central Fluminense, as melhores notícias, mais importantes, você sempre acompanha aqui na Central, da grande mídia que cobre o Fluminense, da mídia independente, a Central Fluminense compila tudo e traz durante o dia aí todas as informações do Fluminense que saem nesses veículos. Nesse vídeo aqui, né, Capuano, duas informações bastante importantes aí para o torcedor do Fluminense. A apresentador de TV deu uma alfinetada pesada no Diniz, né, Capuano? E tem outra informação, né? Não vou falar, não vou dar muitos detalhes agora não, mas também é muito importante. É isso aí, Daniel. Boa tarde para você, boa tarde para a galera. Essa outra informação que você não quer dar você não quer dar muitos detalhes, eu acho que vai animar grande parte do torcedor do Fluminense aí. Acho que a galera vai ficar bem feliz, bem empolgada com essa notícia, mas fato é, duas informações importantes nessa declaração e essa outra informação aí. A gente vai falar tudo isso nesse vídeo, então fica com a gente até o final aqui para você ficar muito bem informado. E antes da gente partir, né, para as notícias aí, eu quero só pedir o seu like, que é importante demais, ajuda muito a gente, tá? Que produz conteúdo aqui sobre o Fluminense diariamente para você, tricolor, ficar bem informado, né? Notícias, análises, debates, lives, oportunidades de mercado, enfim, tudo que for relevante aí sobre o Fluminense, a gente tenta trazer aqui neste humilde canal para você, né? Compilando aí as melhores e mais importantes informações sobre o Fluminense para o tricolor ficar muito bem informado. Então, com like, você dá uma moral absurda para o nosso trabalho aqui, para a gente continuar crescendo e continuar fazendo esse trabalho. Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, deixa o joinha aí. E bora para a notícia, Daniel. Vamos embora para a notícia, Capuano. Muito bem lembrado por você. Eu já vou compartilhar na tela aí. Apresentador Neto rasga elogios a Vitor Pereira e alfineta Fernando Diniz. O Neto afirmou que o Corinthians deu um chocolate no Fluminense. Eu vou colocar aqui a provocação Ele do não viu o Neto. jogo, né, Daniel? Pelo visto, ele não viu o jogo, porque assim, o Fluminense jogou muito mal, é verdade, foi 3-0 o jogo, é um resultado, uma goleada aí do Corinthians em cima do Fluminense, mas assim, eu não considero um chocolate, porque o Corinthians não deu um banho de bola, né? O Corinthians estava ganhando de 1-0 até os 43 do segundo tempo, fez o segundo gol que matou o jogo, e aí o Fluminense já morto, Felipe Melo faz aquele gol contra. Eu não acho que foi um chocolate, tá? Deixando bem claro aqui, embora eu tenha ficado muito revoltado, enfim, muito chateado, mas chocolate, para mim, é um exagero tremendo aí do craque Neto, tá? O craque Neto, eu vou abrir aspas para ele aqui, ó. Ele cutucou o Fernando Diniz e citou publicações de sites europeus que apontavam o comandante do Fluminense como possível sucessor do Tite para provocar o treinador. Vitor Pereira deu um chocolate no Fernando Diniz. O Diniz vai para a seleção da Copa Paulista. Contratar ele para a seleção do país é o fim do mundo. Não dá. E aí, Capone, essa provocação do Neto ao Fernando Diniz? Cara, Daniel, sendo bem sincero, eu também acho que não tem a mínima condição do Diniz ser o técnico da seleção brasileira. Mas daí, cara, é o que que eu acabei de falar. Não teve chocolate, eu não vi chocolate, tá? E é aquela coisa, né, cara? O Neto tem esse perfil aí, torcedorzão, né? Quando ele fala do Corinthians, ele assume um perfil mais torcedor, né? Que é o charme, digamos assim, do craque Neto. E, enfim, beleza, botou uma pilha aí, provocou e tal. Acho que o Diniz tem potencial, a gente já falou muito isso aqui. Eu faço muitas críticas, né? Sou até um pouco hater, vamos botar assim, do Diniz, mas é um cara que tem potencial, tem algumas boas ideias que, se bem trabalhado, se ele melhorar a teimosia dele, dão um potencial para ele, sim, um dia pensar na seleção. Hoje eu acho que está muito longe, eu acho que ele está muito cru para isso, tá? Só para contextualizar para a galera, né? Saiu notícias aí. Primeiro era uma coisa muito que a torcida do Fluminense falava, né? Ih, vamos perder o Diniz para a seleção, sei lá o que, sei lá o que lá. Aí parece que saiu notícias aí de jornais estrangeiros falando que o Diniz realmente está cotado pela CBF para ser um substituto do Tite, né? Muita gente já fala aí, já dá como certo a saída do Tite após a Copa do Mundo do Catar, né? Não, o O próprio Tite já corintiano afirmou que não fica. já é oficial, então, É né? oficial. O corintiano provavelmente deve estar empolgado, porque a chance do Tite voltar para o Corinthians é alta, né? Não, e ele já Mas falou também que não vai trabalhar no Brasil depois que sair da seleção. ah, é? Ah, então o corintiano já fica um pouco mais triste, né? Mas, assim, acho que se ele decidir trabalhar no Brasil, o Corinthians é o primeiro destino dele, claro, um lugar onde ele é ídolo, onde ele ganhou tudo, o time que deu a maior projeção para ele estar onde ele está hoje. Mas fato é que eu também acho que o Diniz está longe da seleção, mas o pessoal tá falando aí, né? Que se o Tite, com a saída do Tite, o homem vai para a seleção.
Capone, eu concordo com você. Acho que o Fernando Diniz ainda precisa melhorar muito para chegar no nível de seleção. O Tite teve que ganhar muita coisa, né? Teve que mostrar realmente que estava preparado para a Ganhou seleção. Libertadores, Mundial, Brasileiro. Exatamente, para assumir esse posto, acho que falta muito para o Fernando Diniz, né? Eu até falei na live de ontem, pós-jogo, depois dessa eliminação pro Corinthians, que o Fernando Diniz ele não sabe fazer o simples defensivamente, né? E tem umas invenções muito malucas, muitas das vezes. Então, isso ele precisa resolver, isso ele precisa melhorar se ele quiser um dia ser técnico da seleção Ô, brasileira. Daniel, Potencial ele tem. Potencial ele tem uma ideia de criação de jogo, de construção de jogo muito acima dos demais, tá? Muito acima dos técnicos brasileiros e até estrangeiros, né? Se a gente parar para pensar, o Diniz ele tem um nível de construção padrão Europa, padrão técnico bom de Europa. Lógico, tem os técnicos de elite, mas o Diniz ali, a média dos técnicos europeus ali, ele tem um nível de construção de jogo, de criação de jogo dos seus times, um nível bem legal, até para a Europa. Só que na defesa, né, o Diniz é uma nulidade, né? É uma coisa que ele mas, precisa cara, resolver. para a galera que acha que o problema do Diniz é exclusivamente elenco, aí esse é o cenário perfeito, né? Seleção brasileira. Acho que é impossível ele pegar um elenco melhor do que a seleção, né? Se ele É, continuar com o problema defensivo tendo Marquinhos, Thiago Silva, aí realmente não, não tudo vai ter bem, que como se ele defender. assumir, não vai ter o Thiago Silva mais, né? Mas mesmo É assim, a verdade, né? seleção brasileira Ah, mas sei lá, cara, do jeito que o Thiago Silva é, ô Daniel, ele passa desse ciclo da Copa, ele vai dizer que vai jogar mais um só pra não vir pro Fluminense. Mas o Diniz precisa resolver esses problemas defensivos. Nesse momento, realmente não dá para o Diniz ser técnico da seleção, né? Eu acho que ele precisa se consolidar muito mais como técnico em clubes antes de pensar na seleção brasileira. Tá, mas tá aí a informação, a notícia, né? Gerou notícia nessa declaração do Neto, essa alfinetada ao Fernando Diniz, tá certo, Capano? Trocando de tela aqui, pedir pra galera deixar o like, ativar as notificações aí, porque a segunda notícia tem muita gente que vai ficar feliz, Capuano. Ao meu ver, né? Você falou isso também. Vou compartilhar aqui na tela. A informação é do Netflix, tá? Vou compartilhar aqui na tela para vocês. Mesmo após eliminação, Fluminense planeja renovar com o Diniz e implementar projeto da base, né? O Capone, a gente trouxe, né, informação exclusiva aí na Central Fluminense de que o Fernando Diniz, junto com os técnicos do Sub-20 e do Sub-23, aceleraram essa transição dos jogadores da base, né? Muitos jogadores já treinando constantemente com o elenco profissional, porque ano que vem a gente vai ter muito mais jogadores da base no elenco profissional. É o certo do Fluminense já planejar renovar com o Diniz e implementar esse projeto na base? Daniel, parece que a diretoria do Fluminense discorda do craque Neto, né? Sai aí isso aí, a gente até faz esse gancho, né? Para falar dessa notícia de renovação do Diniz. Cara, eu acho que a parte da integração da base é perfeita, tá? O Fluminense é um time que depende muito de categoria de base, é uma tecla que a gente bate muito, assim, a gente fala sempre em vídeo, toda live a gente acaba entrando nesse tópico, e aqui a gente vai falar de novo. Um time que depende tanto da categoria de base, como é o caso do Fluminense, não pode passar uma temporada inteira tendo lançado no profissional o Alexandre Jesus só, que é um jogador que é muito criticado, por sinal, pela torcida, e já tinha jogado ano passado, né? O único que ganhou espaço vindo da base foi o Matheus Martins, mas que também já estava no profissional ano passado. Então, assim, o Fluminense precisa ter maior integração da categoria de base com o profissional, sim. Tá? Claro que a gente não vai defender aqui um time 100% formado por moleques, porque senão, na hora H, vai ficar difícil, né? Se a gente reclama que o Fluminense, às vezes, dá uma paçocada na hora H com alguns veteranos, imagina com um time só de garotos, cara. É complicado, a experiência conta, o futebol também é isso. A gente tem que entender que videogame não é a realidade, né? No FIFA você pode botar um time só com moleque de 17 anos e ganhar, mas na vida real o fator mental pesa, esse tipo de coisa pesa, tá? E é importante. Mas tem que sim ter uma maior integração, tá? Algumas posições carentes do Fluminense, a gente poderia ver testes de jogadores, talvez muito mais pela necessidade do que pela qualidade dos atletas, mas esses testes são necessários, é mais do que necessários, eles são essenciais que ocorram, tá? Agora, sobre a renovação com o Fernando Diniz, o Daniel,
Eu, particularmente, é porque é difícil falar disso agora no momento que eu tô muito puto, né? Vamos falar português, claro, que o Fluminense foi eliminado, o Diniz fez muitas bobagens nessa eliminação e tal. Mas, assim, vamos lá, o ponto que eu queria trazer aqui eu acho que é importante que o Fluminense já comece a pensar o seu 2023, seja com ou sem Fernando Diniz, é importante que o Fluminense já comece a pensar e já planejar o seu 2023. Não dá para deixar para planejar lá depois do Natal, entendeu? Depois que tiver todo mundo de barriga cheia de pernil, de Chester, aí começar a pensar, o que a gente vai fazer para esse ano? Não dá. Tem que já começar a pensar desde antes, já ter uma ideia de quem que fica, quem que sai, quais posições que vão buscar, e para isso é importante, claro, que você já tenha o seu treinador definido. Seja Fernando Diniz ou seja outro, é importante que o Fluminense defina. E, sinceramente, né, é aquela questão, no mercado a gente tem que ver, mas dificilmente a gente vai encontrar alguém que entregue mais que o Fernando Diniz. O que a gente tem que fazer é, sei lá, dar uma sacudida nele aí, para ele parar de ser teimoso, para ele aprender com alguns erros dele, que ele parece ter uma dificuldade muito grande em fazer isso, mas não é tão absurdo assim quanto eu quero achar por estar com raiva o Fluminense está querendo renovar com o Diniz, tá? Eu Ó, quero achar um absurdo, a, mas a informação inicial é do GE, o Capuano. Segundo o GE, o técnico segue prestigiado internamente e a diretoria tricolor confia em sua permanência por muito tempo. Aí calma também. Já há planos em caso de reeleição do presidente Mário Bittencourt, sendo uma das ideias implementar o dinizismo em Xerém, né? Ainda não há detalhes de como seria esse processo, nem se o técnico indicaria profissionais de sua confiança para cargos em Xerém, se o próprio daria uma espécie de treinamento aos atuais funcionários. Independente disso, a intenção do clube é de que Diniz faça a supervisão do desenvolvimento do trabalho, mesmo que à distância. Então, vai virar um manager, né? A lá Alex Ferguson, essa galera da Europa que controla meio que tudo, né, no macro, como o Vanderlei Luxemburgo sempre quis fazer aqui no Brasil. Acho que o Diniz vai virar, a ideia é que ele vire um manager do Fluminense. Nunca deu certo, né? Mas assim, Daniel, eu só me preocupa essa coisa por muito tempo. Beleza, você pensar que seria bom ter o técnico por muito tempo, que seria interessante, pensar no longo prazo. Mas eu tenho muito medo do Fluminense assinando um contrato por mais do que um ano com o Diniz, tá? Porque a gente sabe como é que as coisas funcionam, cara. Se o Diniz começar a oscilar no Carioca, no estadual, como ele já fez, por exemplo, no São Paulo, a gente ficar com um contrato longo aí, vai ter uma multa alta para pagar para ele, vai ser uma coisa bem difícil, sabe? E esses projetos, assim, de ficar com um contrato muito longo, cara, as coisas podem dar errado. E aí o clube fica muito preso, caso dê errado. A grande questão, Capona, a grande questão aqui, na minha opinião, aqui no Brasil, isso daí não passa de balela. Esse negócio de trabalho a longo prazo. Se ele perder 5 jogos, o Mário vai demitir assim, ele. Com o meu apoio. Ideal, isso seria certo, né? O ideal é o técnico ter tempo para trabalhar, um espaço aí de 2 anos, 3 anos, aí sim. Porque a gente eu falei aqui no último vídeo, né? O ciclo para o Fluminense montar um bom time demorou quase 4 temporadas para a gente ter um 11 inicial bom, iniciando as partidas, um time competitivo contra as melhores equipes, sabe? Então, o trabalho aqui de um técnico no Fluminense não dura, sei lá, 7 meses, 8 meses, e isso a gente já considera muito, né? A média brasileira é até menor do que isso. Então, assim, esse por muito tempo, assim, é mais para inglês ver, para mostrar falar bonito. aí que para ser o dirigente. Nossa, os dirigentes do Fluminense estão com trabalho a longo prazo. Moderno. Mas a gente sabe que isso no Brasil, infelizmente, não funciona. Mas, Capô, não tem mais alguma coisa para dizer sobre isso? Eu já tinha dito a minha opinião. Acho que sim, o Fluminense tem que pensar numa renovação com o Diniz, porque é coerente a gente analisar, né? Hoje o Fluminense está ali em cima, brigando pela vice-liderança ainda, com 45 pontos, e tem muitas rodadas ainda. Agora o Fluminense só tem um brasileiro. Teoricamente, o Fluminense tem força aí para bater o G4, ser vice-líder, terminar em terceiro no brasileiro, coisa que não acontece há muito tempo. Então, eu acho que seria legal dar essa continuidade do trabalho, mas quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, Daniel, o que eu ia dizer é que assim, o Fluminense tem que tentar sempre, né? Beleza, pensa a longo prazo com o Diniz, mas tem que tentar um equilíbrio. Numa situação em que o clube fique reservado caso dê muito certo, para a gente não perder o técnico, como aconteceu lá no Daí, né? Ele começou a dar certo, a diretoria queria manter ele, mas veio um outro clube, pagou e levou ele, a gente ficou a ver navios. Mas também para se resguardar caso dê errado. A gente tem que sempre pensar que pode dar errado. Pode dar muito certo, que é o que a gente torce, mas pode dar errado. E se der errado, o Fluminense não pode estar preso a um contrato que, tu não pode demitir, senão tu vai fazer uma dívida enorme
e vai inviabilizar o clube. Então, assim, tem que tentar achar esse equilíbrio aí. É isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Mais um vídeo aí da Central Fluminense nesse sabadão com muita informação para você, torcedor do Flu, tá certo? Deixe seu comentário, você será redirecionado para a live que faremos 5 da tarde com o Cleiton Júnior aí da Zona Rubro-Negra. Falaremos desse jogão de domingo, Fla-Flu clássico aí, que vai parar o Brasil, tá certo? Um abraço, saudações tricolores. Valeu!